meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira. O meu nome é Clésio Lefa e aqui nesta oportunidade nós iremos falar um pouco mais da Palavra de Deus. Esse é o nosso propósito por aqui, difundir ensinamentos, difundir explicações, conteúdo puramente bíblico, aquilo que é bom para a sua alma. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo de número 21 até o versículo de número 23. Vamos abordar expositivamente estes 3 versículos e aqui certamente Deus nos ensinará preciosas lições. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, como eu tenho aqui, pegue a sua régua para você destacar algumas frases, algumas palavras e venha conosco agora. Reserve esse tempo para aprender e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos então fazer a leitura. Se você é novo por aqui, já se inscreva em nosso canal. Nós aqui vamos estar discorrendo e temos um projeto de Deus em nosso coração, de expormos a Palavra de Deus versículo por versículo, abordando textos inteiros e assim levando a verdade que está no texto, sem achismo, mas uma palavra fiel, uma palavra pura, digna de toda a aceitação. Então, se você é novo por aqui, é a primeira vez que você vem ao canal Ensino Sem Fronteira, primeira vez que você nos ouve, eu já lhe convido a se inscrever aqui e nos ajudar nesta missão. Não estamos em nome de uma placa ou de uma instituição. A nossa logomarca aqui é em nome do Rei, em prol do reino, crendo na autoridade máxima das Escrituras. Entendemos que igreja é muito mais do que uma denominação. A igreja do Senhor, ela constitui-se de pessoas que foram remidas, lavadas no sangue do Cordeiro e passam então a viver uma nova vida para a glória de Deus, de acordo com o que está escrito na sua palavra. Então, independente da igreja que você congrega, se inscreva em nosso canal e aqui nós vamos abordar os textos da palavra de Deus sem fronteiras, sem limitações, sem conveniência eclesiástica para uma igreja ou outra. Nós queremos aqui unicamente falar daquilo que está escrito. Feito o convite, agora vamos ler o texto da palavra de Deus e após comentaremos versículo por versículo esse texto. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23 nos diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, meus irmãos, o texto ele é muito rico, ele é muito completo e, na verdade, ele está aqui dando uma continuidade ao que foi relatado anteriormente. Se os irmãos notarem, o versículo 15 até o versículo 20, Jesus dedicou uma parte do seu tempo no famoso Sermão da Montanha
para alertar aqueles que seriam seus seguidores quanto à existência de falsos profetas. O cuidado de Cristo é para que aqueles que viriam lhe seguir não caíssem nas suas armadilhas, nos seus laços. Por isso, então, esta orientação. Neste versículo 21, nós estamos continuando este raciocínio. Mas vamos lá agora comentar, discorrer desse texto. Eu peço que você vai comentando aí embaixo o que você está achando, as dúvidas que você tem quanto a isso, e na medida do possível a gente vai estar lhe respondendo com todo o interesse de lhe ajudar. Pois bem, o texto vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Primeiro, quem está falando aqui? Quem está com a palavra aqui? Quem é o sujeito desta frase? É Jesus, o nosso Senhor. É dele que sai esta palavra. Logo eu preciso frisar que aquilo que vai ser dito, declarado aqui, é digno de toda a nossa aceitação. Se fosse outro texto, referindo e relatando algo dito por outra pessoa, estando nesta Bíblia que temos atualmente, de 66 livros, onde todos, cada um, foi de forma muito rígida, canonizado, aceito pela igreja como livro inspirado, a gente entende que é Deus falando. Mas aqui a gente deve dar uma ênfase ainda maior, porque é o próprio Jesus, o próprio Senhor da nossa alma, o nosso mestre que está falando. Então, é da boca dele que sai isso. Iniciamos por aqui. O que ele diz? Ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui o negócio começa a ficar mais estreito para nós. Porque tem muita gente, e você conhece, você que está me ouvindo, e você conhece uma porção de gente que chama Jesus de Senhor. Você pergunta, todo mundo hoje é gospel, todo mundo tem Jesus no coração. Ele é o Senhor de todo mundo. Isso é claro na boca das pessoas. Mas agora olha só que interessante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, ou seja, só dizer que Ele é Senhor não faz de você, de mim, um participante do reino de Deus. Só afirmar com a boca, só confessar, testificar, pronunciar com a boca que Ele é Senhor, não nos torna salvos em Jesus Cristo. Quem será salvo? Quem entrará no seu reino? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Destaquemos esse aquele que faz aqui no texto. O que diz não entra. O que apenas é da boca para fora é só papo furado, é só conversa, esse não entra. O que vai entrar é o que faz. Note aí, versículo 21. O que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este aqui não é só uma aparência. Esse aqui, ele faz. Esse aqui não é só gogó. Esse aqui, ele pratica, ele realiza a vontade de Deus para a sua vida. Certeza de salvação nós podemos ter. Você pode ter certeza de salvação, você sabia disso? E existem vários pontos bíblicos que podem nos dar essa segurança da certeza da salvação. Um exemplo rápido para nós não sair muito aqui
do texto. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor, ele é o nosso selo, ele confirma e atesta conosco que nós somos salvos. Se temos o penhor, o que era o penhor? Era um determinado bem que se deixava, para garantir a propriedade. Então, vamos supor que eu queira comprar uma Bíblia. E aí eu chego no estabelecimento para comprar aquela Bíblia. Aí eu digo, eu quero essa Bíblia, só que eu não vou levá-la agora. Só tem uma coisa, eu vou deixar um penhor para garantir que essa Bíblia é minha e que eu já estou voltando para buscá-la. Aí o texto vai dizer que Deus nos deu o penhor, que é o seu Espírito. É como se Ele desse-nos a primeira parcela e garantisse que nós somos propriedade dEle e que breve Ele virá nos buscar. Oh, glória a Deus! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai nos buscar. Você é propriedade dele. Se você tem o Espírito Santo, então você já tem uma certeza da salvação. Se ele está dentro de você, então você já tem uma convicção que no dia do arrebatamento da igreja, você irá subir com ele, sim. Agora aqui o texto está nos mostrando um outro parâmetro: fazer a vontade do Pai. Se faz a vontade do Pai, entra no meu reino. Se faz a vontade de Deus, entra no meu reino. Isso aqui está ligado. O estudo é mais profundo. É claro que fazer a vontade do Pai com força humana, com a carne, é impossível. É impossível. Nós só podemos pela presença deste penhor, que é o Espírito Santo, dentro da nossa vida. É no poder, é na eficácia, é na ação do Espírito em nós que nós temos a possibilidade de vencer o pecado, vencer a carne, vencer o mundo e fazer a vontade de Deus. Mas Jesus está deixando claro, faz a vontade do Pai, esse sim entrará no reino dos céus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Nesse texto também, nós podemos falar um pouco mais sobre a questão das obras. Alguém pode olhar, mas então eu tenho que cumprir a vontade do Pai para entrar no reino. Logo, se eu não fazer, eu não entro. Até aí tudo bem. Então eu tenho que ter obras para ser salvo. Aí é que vem o problema. E nós precisamos entender isso aqui. As obras, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, elas não têm o poder de nos salvar. Ninguém é salvo pela obra. Ninguém é salvo porque canta, porque prega, porque tem 30 anos de igreja, porque desceu as águas batismais, porque toma da Santa Ceia. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém. Mas a palavra de Deus nos ensina, em Efésios também, no capítulo 2, agora no versículo de número 10, que Ele nos salvou para as boas obras. Então eu não sou salvo pelas, mas eu sou salvo para. Você está entendendo? Eu estou sendo claro? Você e eu, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas Deus nos salvou para as boas obras. Logo, são as obras que testificam que nós somos salvos. As obras evidenciam a nossa salvação. Quem não tem obras,
está mostrando para todo mundo que ainda não é um salvo, porque o salvo foi salvo para as boas obras, para a prática santa, para a nova vida, para andar em justiça, de acordo com a vontade de Deus. Aos Romanos, Paulo disse que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Segundo a palavra, os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados para quem? Não são pesados para quem é salvo. Para quem não é salvo ainda, é muito difícil. É como querer enfiar a goela abaixo, capim, para o leão comer e dizer: come, leão, te alimenta, leão. Isso é bom para ti, leão. Isso tem uma vitamina, leão. Ele vai comer? É claro que ele não vai comer. Ele vai vomitar, ele vai colocar para fora, porque ele está acostumado a comer carne. Qual é o entendimento que nós tiramos de tudo isso? Enquanto a pessoa não foi regenerada, transformada, porque isso é salvação, enquanto ela não foi salva verdadeiramente, as coisas de Deus são pesadas. Mas depois que ela é salva, ela tem prazer em agradar a Deus. Ela tem prazer em comer aquilo que Deus lhe oferece. Ela de leão é transformada em ovelha, oh glória a Deus. E agora ela come capim com gosto. É aquilo que ela quer, é aquilo que ela gosta. Ela passa a buscar por aquilo. É quando então nós conseguimos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, quando nós a buscamos, quando nós a desejamos, quando nós nos entregamos para agradar a Deus, nós cumprimos a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Temos que cumprir a vontade de Deus. Nós não podemos negligenciar essa necessidade. Nós temos que cumprir a vontade de Deus. Deus não nos chamou para uma vida de pecados, uma vida fora do seu altar. Deus não te chamou, escute isso aqui, pegue isso aqui. Deus não te chamou só para estar dentro da igreja, não. Não te conforme apenas em estar dentro da igreja, em participar da ceia e cantar no coral. Não te conforme com isso. Deus te chamou para ser uma nova criatura, aleluia, para viver uma nova vida, uma vida que lhe agrade, que lhe glorifique, que lhe exalte. Faça a vontade de Deus, viva a vontade de Deus para a sua vida, pratique ela à risca nos mínimos detalhes. É isso que Deus quer de você. Versículo 22, olha só. Muitos me dirão. Quem está dizendo? O próprio Jesus. Jesus está dizendo, muitos me dirão, naquele dia, o dia do acerto de contas, o dia do juízo, o dia do tratamento, me dirão, Senhor, Senhor. Olha a repetição, só fala Senhor, mas não faz a vontade de Deus. Não profetizamos nós em teu nome? Eles estão lançando uma pergunta, com um tom irônico para o Senhor. E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eles estão afirmando algumas obras. Mas detalhe, isso aqui é importante. Quem está falando, que está fazendo em nome de Jesus, são estes tais que serão reprovados. Não é o próprio Cristo, não é o próprio Senhor Jesus que está dizendo para eles, vocês profetizaram em meu nome, vocês expulsaram. Não, não é Jesus que está dizendo. Isto pode abrir um leque para nós pensarmos que eles estavam enganados quanto
ao nome daquele que havia lhes enviado para executar aquelas tarefas. Pensando estar fazendo em nome de Deus, mas está fazendo em nome de um outro Deus com D minúsculo. Pensando estar envolvido na obra em nome do Senhor e realizando a sua vontade, mas está trabalhando de forma indireta com o seu mau testemunho, a sua vida de desobediência, a sua vida que não se submete à palavra de Deus, para o arqui-inimigo de Deus, o próprio Satanás. Por que eu penso assim? Porque o versículo 23, Jesus vai dizer assim para eles: então lhes direi abertamente, eu não vou fingir e mascarar, vou rasgar o verbo, vou falar mesmo, abertamente. E ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci. É diferente o nunca vos conheci de eu não vos conheço. Uma coisa é eu não vos conheço, outra é eu nunca vos conheci. Se ele dissesse eu não vos conheço, a gente poderia pensar da seguinte maneira: um dia foram usados por Deus, um dia Deus era na vida deles, mas com o passar do tempo eles se esfriaram, não mantiveram a comunhão com Deus e se apostataram. E agora Jesus está dizendo: eu não vos conheço no estado final de vocês. A gente entenderia. Mas ele está dizendo assim, eu nunca vos conheci. O nome de Jesus é como se fosse uma autorização celestial do próprio Jesus para nós executarmos a sua obra. É como se fosse um carimbo dele para nós executar a sua obra. Ele disse aos seus discípulos: em meu nome, vocês têm autoridade, está carimbado. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos. Você está entendendo? Deus, por meio de Cristo, deu autoridade de utilizar do seu nome para então realizar muitas obras. Só que se nesse caso aqui, Jesus tivesse dado autoridade para estes algum dia para realizar tais e tais obras, então por que ele diria agora, eu nunca vos conheci? Interessante, né? Como é que eu dou autoridade para alguém fazer algo em meu nome e eu digo que eu nunca conheci esta pessoa? Pensar diferente desse raciocínio é dizer que Jesus está mentindo. Jesus é mentiroso. Porque se verdadeiramente estas pessoas aqui fossem servos de Deus, então ele não diria nunca vos conheci. Se ele está dizendo nunca vos conheci, e eram servos dele, e eram discípulos dele, e eram pessoas que ele deu autoridade, então aqui Jesus está mentindo. Se nós pensarmos dessa forma que eram verdadeiros, nós teríamos que declarar que Jesus é mentiroso. E como nós sabemos que Jesus não é mentiroso, então estes aqui não são verdadeiros, tratam-se de falsos profetas. E esse entendimento se coaduna com o contexto. Lembra que eu falei do versículo 15 ao 20, qual era o teor da mensagem? Veja aqui, os falsos profetas. Inclusive está aqui no subtítulo da passagem, aqui na minha Bíblia, os falsos profetas. E Jesus diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Por esta palavra, por este raciocínio, por esse contexto, eu afirmo aqui, sem medo de errar, que estes tais aqui não eram de Deus. Mas e o poder que eles realizavam, as curas, expulsavam demônios? Qualquer pessoa, escute isso aqui, qualquer pessoa hoje sabe algum relato de alguma pessoa, de alguém que esteve diante, por exemplo, de uma gruta, onde ali havia algumas imagens de escultura, e nós, pela palavra de Deus, sabemos que essas imagens são fruto do trabalho de artífices,
homens criaram, não são deuses. Mas nós conhecemos inúmeros relatos de operações, manifestações de cura, de maravilha, e o autor destas operações se apresenta como estes tais ídolos de madeira, de gesso, de pedra. Isso faz com que muitas pessoas sejam aprisionadas. Escute isso aqui, mas isso aqui é forte. Sejam aprisionadas na idolatria. Ah, foi a santa fulana de tal, foi o fulano de tal que operou, porque ele se mostrou para mim e realizou. Eu fiz lá um trabalho para ela, para ele, e ele operou em meu favor e aconteceu. Isso faz com que a pessoa se torne uma devota daquela entidade. E nós entendemos e conhecemos isso pela palavra de Deus, que a escultura não é nada, é uma obra feita da mão dos homens. Mas demônios se aproveitam da ingenuidade das pessoas para prendê-las no erro e, consequentemente, levá-las para o inferno. Você está entendendo? Então existem sim operações malignas, demoníacas, que são realizadas no meio do povo de Deus e no meio da sociedade para prender as pessoas no engano. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Olha que lindo isso. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, é claro que nós estamos aqui diante de um texto que aponta para a pessoa do anticristo. Ele é o iníquo. Mas eu quero destacar aqui esta ênfase bíblica para com as operações que ocorrerão neste período. Este ministério, este trabalhar do anticristo, de Satanás, ele já opera na nossa atualidade. Mas, de uma forma mais intensa, operará na vida do anticristo. Ele será uma espécie de ungido de Satanás e realizará muitos prodígios, conforme o texto. E enganará a muitos. Olha só que tremendo. Então, o diabo não tem poder. O diabo não faz nada. Não, mas a palavra de Deus diz que muitos sinais serão feitos, prodígios serão feitos pelo poder e a eficácia do próprio Satanás. Eu me recordo também da passagem do Êxodo, onde Deus envia Moisés para o Egito e com um sinal muito gritante do poder de Deus, Moisés lança a sua vara no chão e a sua vara vira uma serpente. E o que a palavra de Deus diz? Que os magos, os feiticeiros do Egito, também fazem varas se transformar em serpentes. Como é que não há uma influência de Satanás também no que tange a realizações extraordinárias? Diz o texto que a serpente de Moisés, ela começa a comer a serpente dos magos, dos feiticeiros, dos bruxos do Egito. Então, o que nós entendemos? O diabo tem sim a sua eficácia, o seu poder, as suas realizações. Ele tem sim um certo poder, porém,
comparado com o poder de Deus, o poder de Satanás não é nada. A serpente de Moisés engoliu a serpente dos bruxos. Deus mostrou que diante dele ninguém prevalece. Ele é o único Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então vamos voltar agora a pensar no texto. Tem 3 sinais pelo menos. Sinais de mentira, de engano para prender pessoas. E aqui eu vou focar a parte principal do ensino. Olha lá, eles profetizam, não profetizamos no teu nome. Segundo sinal, expulsam demônios. É claro que o reino do diabo não é dividido. Isso trata-se de um acerto espiritual do conselho satânico para prender pessoas no engano. Fique bem claro isso, não existe a magia branca e a negra. O reino de Satanás não é dividido. Segundo sinal, e o terceiro é as maravilhas. E aqui eu quero fazer um destaque. Nunca foi tão forte a busca por pessoas que tenham estas características aqui para serem as peças principais de congressos, campanhas e realizações eclesiásticas. Vou convidar alguém para pregar. E algumas pessoas dizem assim, mas ele é profeta? Ele revela? Nós estamos atrás de alguém que revela. Nós estamos atrás de alguém que vai impressionar. É isso que nós queremos. Meus irmãos, você que é líder, você que é pastor, tenha muito cuidado com isso. Você pode estar colocando na sua igreja alguém que não tem o Espírito Santo, mas tem o espírito do anticristo. Eu vou atrás só porque profetiza. Eu vou atrás só porque tem manifestações de libertação. Tem umas figuras por aí, irmãos, que é cada libertação. Esses dias eu recebi um vídeo de um pastor que fez uma libertação. O demônio, aparentemente ali a pessoa, estava com um escudo na mão, ninguém enxergava, só o pastor. Aí ele dizia, olha lá o escudo, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Isso aqui é para quem tem olhos espirituais. Ninguém enxergava, só ele. O demônio segurando o escudo, ele diz, sabe como é que eu vou vencer? Eu vou vencer é com o meu arco e flecha espiritual. Na ponta da flecha tem o sangue de Cristo. Irmãos, olha que aberração. Desde quando o sangue de Cristo é para expulsar demônio? O sangue de Cristo é para nos purificar. Para expulsar demônio é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônio. Tu vê que já não tem um alinhamento bíblico. Mas ele diz, na ponta da flecha tem o sangue de Cristo. E vai atravessar o escudo, ele vai cair. Olha lá. Quando vê, ele solta aquilo e a pessoa cai. Todo mundo, que libertação tremenda. Palhaçada, irmãos. Palhaçada. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. E o pior é que tem gente que procura isso. Eu quero essas libertações esquizofrênicas na minha igreja. Eu quero impressionar o povo, a região, o bairro, com estas coisas sobrenaturais. Você que tem compromisso com Deus, com a obra de Deus, com a verdade de Deus, pare de dar ibope para estes. Pare de dar corda para estes. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e olhar para a palavra de Deus. Quais são os verdadeiros discípulos de Cristo? Vamos fazer um exame total desse texto? Quem é o verdadeiro nesse texto? É o que profetiza, é o que chama de Senhor e profetiza, é o que chama de Senhor e expulsa demônios, é o que chama de Senhor e opera maravilhas, ou é o que pratica a vontade de Deus, o que faz a vontade de Deus? Quem é o verdadeiro discípulo de Cristo? É o que pratica, não é? Quem eu devo buscar? Quem eu devo procurar? Quem eu devo honrar? Quem eu devo valorizar?
irmãos, tem pessoas que estão fazendo cursinho para profetizar. Tem pessoas que estão ficando expert em manietar o pensamento das pessoas, em enrolar a mente das pessoas. Táticas de expressão, de influência, métodos perniciosos de engano. E aí, como a maioria não tem base bíblica, não gosta de escola bíblica, não gosta de seminário, não gosta da palavra de Deus, né? Cai no engodo destes. Mas pelo amor de Deus, você que é inscrito no canal Ensino Sem Fronteira, seja alguém mais disciplinado, mais diligente com essas coisas. Bom não é o que profetiza, bom não é o que tem alguns sinais, porque o diabo também faz sinais. Bom é quem está na vontade de Deus, com a sua vida no altar de Deus, praticando a vontade do Senhor. Esse é que é bom e esse é que é digno de honra, conforme o ensino que nós estamos tendo aqui agora pela palavra de Deus. E eu encerro aqui esse vídeo dizendo, existe só 2 tipos de atitudes que nós podemos tomar. A primeira, decidir praticar e fazer a vontade de Deus. E a segunda é decidir praticar e fazer com que o pecado se instale na nossa vida. Isso se chama iniquidade, praticar a iniquidade. Os destinos são diferentes. Vós que praticais a iniquidade, olha o que Jesus disse. Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Não vão estar na minha presença, não vão estar comigo, não vão estar no meu reino, não vão estar com meu Pai, não vão ser salvos. Para vocês que não querem a vontade de Deus, querem viver uma vida de mentira, só de boca, só falando, só mentindo, enganando, mas não quer se entregar verdadeiramente para fazer as coisas como Deus requer, para vocês é apartai-vos de mim. Mas para quem pratica a vontade de Deus, o texto é claro. Para quem pratica, tem o reino dos céus. Estes ouvirão, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Eu não sei você, mas eu espero que o teu sentimento seja o mesmo que o meu. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não estou preocupado com o que vão dizer ou com o que vão pensar. Se é quadrado, se é santarrão, se é antiquado, se é antigo, se é ultrapassado, eu não estou preocupado com isso. O meu interesse e o seu deve ser fazer a vontade de Deus. No final, nós vamos receber a recompensa de tudo aquilo que fizermos para agradar a Deus aqui nessa terra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, nos ajude a fazer com que esse vídeo vá para mais pessoas e alcance mais pessoas. Como eu faço isso? Deixando o seu like, compartilhando esse conteúdo no WhatsApp, Facebook, Instagram, nas redes sociais que você tiver ali o seu cadastro. Compartilhe e leve esta mensagem para mais pessoas. Nos ajude a pregar a palavra do Senhor.